Boa tarde a cada um que neste exato momento está acompanhando o segundo dia da live formativa com a série Sacramentos. Que Nossa Senhora, que todos os santos de Deus nos intercedam nesta tarde. Eu resolvi fazer agora essa live porque daqui a pouco teria alguns compromissos e eu decidi por bem adiantar na hora dessa live, que vai ser de muito proveito hoje, eu creio, para conhecimento daqueles que não têm acesso, mas de uma certa forma vai te trazer um fortalecimento maior da sua busca e, sobretudo, da sua fé. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Cristiano, tenho 40 anos, sou servo do grupo Geração Dai-me Almas, da paróquia de Cristo Ressuscitado, Diocese de Campo Limpo. E hoje, como falei, nessa temática, nós iremos abordar o assunto muito presente na nossa busca e na nossa luta como católico apostólico romano. Eis aí o nosso remédio, que é a Eucaristia. A Eucaristia, os santos padres frisam em dizer que a Santa Eucaristia nos faz nos tornarmos Cristos na vida de outras pessoas. Nós somos eucaritizados, para ser mais preciso aqui. Mas eu quero já convidar algumas pessoas para acompanharem. Vou ver se tem algumas pessoas, se tem alguém online, se ver se tem alguém aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui com mais atenção, ver se eu consigo achar. Eu consegui achar o Wendel Cardoso também, eu consegui achar também, né? Que é um grande profeta. Entre outras pessoas, né? Algumas pessoas não vão poder estar, mas com a graça de Deus a gente vai tornando um assunto mais direto e mais conciso. E voltando sobre a questão da Eucaristia, a Eucaristia ela é um sacramento que completa já na iniciação cristã. Ou seja, no tema anterior de ontem eu havia falado sobre o batismo, ou seja, as pessoas que ali recebiam o batismo e ainda estão mais o que? Conformados com Cristo. E também com a confirmação que no dia de amanhã eu vou falar sobre a questão do sacramento da comunhão. Para que nós possamos entender que a Eucaristia, ela não é só apenas algo para ser participado, mas é algo para ser experimentado e vivido. Ou seja, a Eucaristia, ela é um desígnio de salvação. A Eucaristia, ela já foi o que? Anunciada ao povo de Deus. Lá na antiga aliança, ali os hebreus, eles festejavam a Páscoa de todos os anos, usando o pão ázimo, para recordar a pressa ou a passagem da partida do Êxodo, que devia libertar o povo da escravidão do Egito. Sendo assim, Jesus ele institui a Eucaristia durante a última ceia. Quando a gente pega o Evangelho de São João, capítulo 13, dos versículos de número 1 até o versículo 17, Jesus faz a refeição junto com os seus discípulos. E ele ali
recomenda para que todos eles possam fazer tudo em memória dele. Assim, em uma das frases mais marcantes, ele vai dizer, quando ele consagra o pão, aquela refeição, fazer isso em memória de mim. Isso foi na Quinta-feira Santa, onde ele instituiu a Eucaristia e também ele instituiu o sacerdócio. Em todos os anos é celebrado a missa do lava-pés. Na liturgia, todo mundo lembra, e você que participou sabe muito bem, naquele presente momento onde a liturgia ali relembra Jesus diante dos seus discípulos, fazendo a refeição no lugar chamado cenáculo. É o lugar também da refeição, é o lugar também do encontro, é o lugar da reunião. E também Jesus, naquele presente momento, perpetuou o sacrifício da cruz, confiando à igreja o memorial da sua morte e da sua ressurreição. E Jesus amou todos eles, os seus discípulos, até o fim. E ele, sabendo da hora dolorosa dele se despedir de todos eles, dando o seu corpo, dando o seu sangue para a vida e para a remissão de muitos. E tem aquela frase do prefácio dos missais romanos, aonde vai dizer: tomai e comei todos, isto é o meu corpo. Jesus, ele está dizendo que o corpo dele é o pão que já é alimentado por cada um de nós. E eis aí a essência da celebração católica. Jesus, ele mesmo diz: eu sou o pão vivo descendo, que desceu do céu. Eu sou o pão. A minha carne é a verdadeira comida, a minha bebida é verdadeiramente bebida. Ou seja, tudo isso, mas tudo isso mesmo se interliga, porque Jesus, ele comemora a nova Páscoa, a passagem de Jesus ao Pai. Percebe? Ou seja, através da sua paixão, através da sua morte e através da sua ressurreição. Ou seja, esses acontecimentos justamente é a Páscoa hebraica, que antecipa o quê? A Páscoa final da igreja na glória do reino. Jesus quis fazer, atualizar. Já não se precisa-se mais pegar o animal e sacrificar, como nas religiões judaicas. Mas Jesus Cristo, na nova aliança, ele dá o seu corpo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo, eu quero aproveitar, colocar esse momento da pós-pandemia, mas que ainda o coronavírus não foi eliminado ainda, porque todos estão esperando pela vacina. Só que o que está acontecendo hoje? Eu digo, perante ao momento que nós estamos vivendo da Eucaristia, que quantas e quantas pessoas, tirando as pessoas que são impossibilitadas de ir à paróquia por saúde, eu estou dizendo agora, para quem não tem para quem tem saúde,
e que infelizmente, mas que infelizmente mesmo, fica apressando os padres para poder liberar tudo. Calma lá, alto lá, alto lá. Você que é uma das pessoas que, pelo amor e pela misericórdia de Deus, fica perseguindo o sacerdote. Tenha mais misericórdia, tenha mais amor. Você que é paroquiano, seja a paróquia que for, entenda, meu irmão e minha irmã, o que você está fazendo, o que você faz? Você reza? Você há muito tempo não comunga? Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Porque o inimigo ele aproveita o seu vacilo quando nós não comungamos Jesus. Quando a gente deixa a vida de oração de lado. E o pior, eu digo o pior, quantas e quantas e quantas e quantas pessoas estão comungando indignamente o Senhor Jesus? Quantas? Que eu vejo aí nas paróquias, quantas e quantas e quantas. Mas é aquela questão, né? Nós não podemos negar a Eucaristia. Tá bom, mas as pessoas precisam ajudar os ministros, mas as pessoas precisam auxiliar os seus sacerdotes para fazerem o quê? O exame de consciência. Se eu e se você está em pecado mortal, primeiro faça um bom exame de consciência para se confessar. A confissão ela vai te libertar de tudo quanto é tipo de pecado. Eu não vou falar aqui, você já sabe. Irmão, não seja mais marionete do inimigo. O que está acontecendo hoje? No momento de pandemia, os irmãos e as irmãs empreendem, fazem armadilhas para queimar o sacerdote da própria paróquia de vocês. Irmãos e irmãs, vamos ter mais amor, vamos ter mais misericórdia. Vamos ter isso aqui, ó. Vergonha na cara e rezar pelo sacerdote de vocês. Porque um dia o sacerdote ele vai para uma outra paróquia. E você que ama o sacerdote da paróquia de vocês, comece a valorizar agora. Chega de ser um instrumento de Satanás da vida dos outros. O que vocês estão pensando que são? Cada padre ama você. Ai, mas o padre não quis abrir tudo. Mas o importante, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós temos a Eucaristia, nós temos o sacramento da confissão. Isso já basta. A gente vai se preocupar? Ah, eu quero retiro. Ah, eu quero isso. Irmãos e irmãs, vamos valorizar este momento. Vamos aproveitar este momento para nos cuidarmos. Nós precisamos não só cuidar do nosso corpo, mas cuidar da nossa alma. Sabe como? Precisamos colocar na nossa consciência assim: eu preciso fazer uma boa confissão. Eu falei mal do padre? Você vai ter que falar diante do seu sacerdote: olha, eu falei mal de você. Porque se você não falar, o que vai acontecer? Você vai perder a força da oração. Meu irmão, bota a cabeça para funcionar. Você acha que você, insultando o padre, você falando mal, você vai se beneficiar? Você vai ajudar os outros? Não. Não é isso. Eu peço até desculpas e perdão por falar dessa forma, porque o que me incomoda, que pessoas que não têm o mínimo de vida de oração, pessoas que se incomodam quando os profetas falam, ou quando alguém fala a verdade, e ficam virando o olhar, ficam com cara de tacho, fica de nariz empinado, fica emburrado, começa a perseguir. Tá bom, você é mais um dos seguidores do demônio. Você acha que você está rezando, né? Você pensa que está rezando. Você pensa que você está na santidade.
Meu irmão e minha irmã, eu te convido a você silenciar. Quer falar a verdade? Quer anunciar a verdade? Você que se diz que comunga Jesus Cristo, você mesmo que se diz, eu comungo Jesus, eu sou o templo vivo do Espírito Santo. Tá bom. Agora, sabe o que você faz? Zíper na tua boca, antes de falar mal do sacerdote. Antes de falar mal do sacerdote, morda a tua língua. Morda a tua língua. Irmão, irmã, vamos acordar, né? Vamos acordar para a realidade. A Eucaristia é a nossa fonte de salvação. É a nossa fonte de salvação. Precisamos valorizar a Eucaristia. E acho que ninguém entende mais o que é a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Eu já quero responder para você. A Eucaristia ela pode ser definida como fonte e cume de toda a vida cristã, na qual que se encontra a ação santificante de Deus. É a resposta do homem que faz culto. A Eucaristia é sinal de piedade, unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, que na qual se recebe Cristo. O memorial da ceia do Senhor, nós bem sabemos que são as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, ali direcionada aos seus discípulos. E os cristãos, nós cristãos, lembramos deste momento, deste sacramento, vivendo no presente tudo o que Jesus fez e disse naquela ceia. As realidades históricas da ceia podem ser vividas todas as vezes que a comunidade se reúne. Quando se celebra a Eucaristia, portanto, não se repete o sacrifício de Jesus, mas sim é uma atualização. E muito mais do que uma atualização, é uma recordação. É nós guardarmos no coração Jesus. Jesus se faz presente nos sacramentos, no pão e no vinho, tornando-os corpo e sangue de Jesus Cristo. E os nomes da Eucaristia são alguns que eu peguei aqui, que nós podemos chamar deste magnífico sacramento. A ceia do Senhor. Por que é a ceia do Senhor? Porque Jesus instituiu a Eucaristia durante a última ceia, com os seus discípulos. Tem o que? A fração do pão. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 42, ali o texto vai dizer que eles permaneciam na unidade, na partilha da fração do pão. Todos os domingos, ou até mesmo quem gosta de ir à missa todos os dias, precisa viver esse momento em que os apóstolos viveram. A perseverança na oração. Quem comunga precisa ser um homem, precisa ser uma mulher de oração. E precisa também fugir do pecado. Aquele que comunga Jesus
seja homem, seja mulher, seja jovem, precisa ter uma repulsa ao pecado. Eu não posso comungar Jesus indignamente, porque eu preciso me confessar perante o Padre. Eu preciso estar com o meu corpo limpo, puro, para receber Jesus. Estão entendendo esse sentido espiritual da coisa? Não basta tomar Jesus pela boca. Não basta. Tem que viver isso. Tem que viver isso. Viver a Eucaristia. Precisamos viver a Eucaristia todos os dias. Continuando em alguns nomes que designam a Sagrada Eucaristia, a Assembleia Eucarística, nós fazemos parte dela, porque ela é celebrada na Assembleia dos Fiéis, o memorial da paixão e morte de Jesus. A comunhão, porque este sacramento se une corpo ao sangue de Cristo. É o pão dos anjos, é o pão do céu e é o pão da imortalidade. E é um viático para os doentes, para os ministros da Eucaristia que vai até a casa do doente ou do enfermo para receber Jesus. E o magistério da igreja ele diz ele diz isso das pessoas que não podem ir a uma paróquia. Essas pessoas elas recebem Jesus com seu corpo. Elas recebem Jesus. Se elas estão privadas de ir à comunidade, de ir à paróquia por saúde, ou até mesmo pelas circunstâncias da idade que se chega, né? Mas eu prezo demais. Eu prezo demais as senhorinhas de fé. Mesmo na dificuldade, elas querem Jesus. Eu fico olhando para a juventude, eu fico olhando para as pessoas que ainda vão chegar à velhice e que muitas vezes fazem pouco caso da Eucaristia. Nossa, que eu digo até com felicidade, porque tem os senhores e as senhoras que são melhores do que a gente em sabedoria e inteligência. E até mesmo uma criança pura tem consciência da Eucaristia. Passando agora, né, pela perspectiva bíblica dos três evangelhos, e inclusive também João, né? João também faz parte dos evangelhos, daquela questão das narrativas da Eucaristia. Ou seja, tem palavras em algum evangelho ali que Jesus, dentro da sinagoga de Cafarnaum. Ou seja, essas palavras, de certo modo, são preparatórias à instituição da Eucaristia. Naquele momento ali, Jesus fala-se de si mesmo. Define-se como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus. Jesus é o pão da vida. Que desceu do céu. Que desce, que é descido do céu. O pão. Ou seja, a significação da palavra Eucaristia, ela é a ação de graças. E com isso, os cristãos agradecem a Deus por todos os grandes dons concedidos aos homens. Todos.
e, sobretudo, pelo dom concedido por Deus. Quem é esse dom da Eucaristia, que é concedida por Deus? É Jesus Cristo de Nazaré, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. O próprio Jesus. Ou seja, no segundo século nós encontramos um testemunho de São Justino, quando ele vai até o imperador pagão Antonino Pio. Ele vai narrar, ele vai explicar para o imperador o sentido lindo e maravilhoso da Eucaristia. Eu vou ler para vocês. No dia do sol, como é chamado, reúne-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos, leem-se, na medida em que o tempo os permite, ora o comentário dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra, para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, nós colocamos todos os pés e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminam, nós saudamos uns aos outros com um beijo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos um pão e um cálice de água e vinho misturados. Ele os torna e faz subir louvor e glória do Pai do Universo. No nome do Filho e do Espírito Santo, rende graças longamente, pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graça, todo o povo presente aclama, dizendo: Amém. Depois o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que nós se acham diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água, eucaristizados, e levam também aos ausentes. São Justino, ele escreve em um livro, Apologia número 1, ponto 67, esse texto. Ele vai explicar, ou seja, por meio deste manuscrito, uma moderna sinopse, ou seja, o texto dos 4 evangelhos, postos sobre colunas paralelas, encimadas pela imagem do autor evangelista. Ou seja, o código é um pergaminho de cor púrpura, a cor imperial, referindo-se aqui à excelência divina do texto sagrado, a palavra de Deus. Eu vou até mostrar para você aqui as narrativas da Última Ceia, que é pela catequese por imagens. Vocês conseguem ver? Quem consegue ver pode escrever no comentário do Facebook. Veja, eu vou até aproximar aqui para vocês. Vocês conseguem ver? Dá um joinha aí, quem consegue ver. E quem está entendendo. Isso aqui foi o que eu falei. As narrativas da última ceia. Ou seja, a gente vai falar um pouco sobre o ministro da Eucaristia. Os ministros da Eucaristia são o bispo e os presbíteros, em comunhão com o bispo. O sacerdote